Bom dia. Vamos lá, vamos esclarecer a dúvida aí do Eduardo, que ele perguntou então como que a gente faz para plotar as ações então da carteira do Ibovespa que estão acima ou abaixo da média de 200 períodos. O primeiro passo então que a gente deve fazer é sempre ficar ligado aqui na composição da carteira do Ibovespa. Então, já a partir de hoje, essa carteira já sofreu alteração. Eu ainda não analisei qual que foi a alteração aqui, mas já vejo um ativo novo aqui, tá? Que é ASAI 3. Mas a gente vai pegar, então, todas as cotações dessas empresas, tá? Então, aqui entrando no site da B3, a gente vem aqui em composição da carteira. Basta digitar lá no Google, tá? Composição da carteira Ibovespa. E aí ele já vai direcionar aqui para esse site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para facilitar também para vocês. Mas enfim, continuando então a composição da carteira, então a gente vai ver aqui ó, todas as empresas que participam da composição do índice Bovespa. Tá? Então a gente vai pegar todos os códigos aqui para analisar todas as cotações dessas empresas. As formas que a gente pode fazer para pegar esses históricos de cotação. Então aqui a gente tem o código do ativo e a gente pode usar o Yahoo Finance, tanto o investing também.com.br, que eles têm os históricos de preço das ações. Se vocês colocarem, por exemplo, aqui que nem eu coloquei, ó, a BEV3 histórico, ele já vai aparecer diversos sites aqui que tem esses históricos dessas cotações. Então essa é uma das formas que vocês podem pegar esses dados, tá? Vindo aqui, vocês podem colocar a data que vocês querem, tá? De quanto tempo atrás vocês querem, e a frequência. Tá? Geralmente a gente trabalha aqui com diariamente, mas pode utilizar também em prazos semanais, e, enfim, em outros prazos. Tá? E aí aqui tem então a data, aonde abriu, qual foi a máxima, a mínima e o fechamento. Tá? Para nós sempre é importante aqui o valor do fechamento. O restante, então, a gente não utiliza aqui como informação, a gente não utiliza o volume, enfim. Tá? Já tem outra forma também, aí quem paga algum software, vocês podem utilizar também, então, a parte do XP Pro, tá? É o que eu utilizo, então eu pago pela XP, eu pago uma mensalidade para ter acesso a esse site, a esse software. E aqui é bem legal porque eu já ploto, então, a média de 200, com as cotações lá do Yahoo Finance, a gente tem que calcular a média móvel, ou seja, a gente vai calcular o preço médio dos 200 dias atrás, e já com o software, ele já me dá isso aqui calculado. Então, tá aqui em azulzinho, ó, média móvel de 200 períodos, tá? É uma média móvel aritmética, ou seja, uma média simples dos preços, tá? Então, no software aqui, ele já traz todas as cotações e para eu transportar isso aqui para o Excel, é super simples. Eu clico com o direito e copiar para o Excel. Agora eu já tenho todas as informações de cotações aqui gravadas aqui para eu copiar lá para o Excel. Já pelos sites, então, a gente vai ter que vir aqui ou clicar em baixar, tá? Ou selecionar aqui e copiar e colar lá no Excel. Mas enfim, eu já deixei aqui, então, já está aqui a nossa planilha, tá? Nós estamos aqui, então, no Excel. Então, aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, da mesma forma que eu der um Ctrl V aqui, tá? Ele vai me colar data, o preço de abertura, máxima, mínima, fechamento. Aqui, média móvel de 21 dias, média móvel de 9 dias e a média móvel de 200 dias. Então já está tudo aqui colado, ele já me dá todos esses cálculos. Se eu for pegar as informações então do Yahoo Finance ou do Invest, essas três guias aqui não vão aparecer. Aí eu vou ter que calcular. Tá? Como é que a gente calcula então o preço da média, da média? Seria a média dos 200 últimos pregões. Então vou selecionar todos os 200 pregões aqui e ver qual que é a média de valor que está dando, tá? Mas no caso aqui eu não vou fazer esse cálculo vocês podem fazer por vocês mesmos, é bem tranquilo, tá? Basta vocês virem aqui, ó, média, tá?
Eu vou colocar o meu está em inglês, tá? Média. Aí eu vou vir aqui, eu vou selecionar o fechamento e vou pegar os dados dos 200 últimos pregões, tá? Então já está ali, ó, já deu a média desses 200 últimos pregões. E a partir disso, então, aí a gente pode fazer o cálculo tranquilamente, tá? Quanto agora ao cálculo, vamos lá. Ao cálculo em si, de como que eu calculo esses valores aí em porcentagem. Então, o primeiro passo é eu saber se aquela cotação, essa nossa cotação de fechamento, tá? Ele está acima ou abaixo da média. E como eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma regrinha aqui, ó, se, tá? Aqui está em inglês, pessoal, não esqueçam disso. Então, if, na tradução seria o se, este valor aqui, o E2, ou seja, aquele valor do fechamento, for maior do que o H2, tá? Que seria este valor aqui, se esse valor aqui for maior que esse aqui, ele vai pontuar 1 ou 0. Se for maior, a gente vai considerar número 1. Se for menor, ele vai considerar como nulo ou 0, ou seja, que não está acima da média móvel. Depois disso, então, eu ploto isso aqui para todos os outros dias. Então, no dia de ontem, eu uso a mesma métrica. Se o fechamento de ontem for maior do que a média móvel, pontua 1 ou pontua 0. E aí eu vou fazer isso para todas as outras ações, tá? Então eu tenho aqui, ó, Ambev, Azul, B3SA, BBAS. Então todas as ações que compõem a carteira do Ibovespa, eu vou fazer esse cálculo aqui da média, tá? Então aqui, ó, já a BBAS não está acima da média móvel de 200 dias, certo? Então aqui já está considerando como 0. Bom, beleza. Quando eu fiz tudo isso para todas as ações, então estão todas elas aqui, ó, tá? Todas elas listadas aqui. Fiz esse cálculo. Aí eu venho para a nossa guia aqui, ó, acima da média de 200. Tá? Aí eu tenho uma outra guia aqui. Ó. O que eu vou fazer? Esse é um método meu, tá? É como eu faço. Aí eu vou colocar a data que eu quero na primeira coluna. Já na segunda coluna, então, eu venho, nas próximas colunas, eu venho colocando aqueles resultados que eu tive anteriormente. Ou seja, essa coluna I, tá, que eu tenho aqui, da Ambev, eu vou colocar aqui na primeira coluna. Então, eu vou colocar o código do ativo e aquele resultado. Se vocês forem olhar aqui, ó, Ambev I2. Então, ele está me dando esse resultado aqui. Tá? Feito isso, eu vou cotar isso aqui para todos os outros dias. Basta vocês darem 2 cliques aqui no cantinho direito aqui do Excel, que ele vai copiar isso aqui lá para baixo. Não precisa ficar arrastando e tudo mais. Essa é uma maneira mais fácil de se fazer. Aí eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras ações, porque eu quero separar daquelas outras guias. E eu tenho uma guia aqui só desse conceito das médias de 200. E vindo aqui, então, notem aqui, ó, todas as ações estão todas aqui. Vamos indo lá para o final. E aí aqui eu tenho uma informação que eu preciso da bolsa, tá? Então todas as ações estão aqui. E eu tenho aqui a informação do total de ativos que compõem a carteira do Ibovespa, tá? Até o mês passado, então, eram 81 ativos que estavam ali. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Bom, eu vou somar todos os valores aqui que eu tenho das ações, aquelas que estão acima ou abaixo que pontuam 0. Então, ele me somou aqui, ó, que 38 ações estão acima da média de 200 períodos. E eu preciso saber isso em porcentagem, ou seja, de 38, quantos por cento isso se refere à carteira que está acima. Aí basta eu fazer um cálculo, que é dividir, então, os 38 pelos 81. E ele vai me dar, então, que 47% dessas ações aqui estão acima da média. Tá? É super simples, gente. Não tem
não tem mistério, mas a gente só usa aquela regra do C, tá? Para pontuar 1 ou 0, se está acima da média ou não, ok? Aí, a partir disso, eu já tenho todas as informações. O que eu gosto de fazer, então, é plotar aqui ao lado, tá? O histórico de preço do Ibovespa também, para fazer um comparativo, tá? Onde marcam alguns topos, qual que seria mais ou menos a correlação desse indicador com o preço do Ibovespa, tá? Mas vamos lá. Como que eu vou fazer esse gráfico aqui, ó? Simplesmente, eu vou, então, selecionar a minha coluna da data e vou selecionar, então, a coluna do meu resultado em porcentagem, tá? Porque é importante a porcentagem. E a partir disso eu tenho esse gráfico aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês, tá? Então a gente tem esse gráfico. Eu não vou plotar o Ibovespa aqui junto para não dar confusão aí para vocês. Então, peguei o histórico desde 2016. Obviamente que a gente vai ter que olhar a composição da carteira do Ibovespa, porque em 2016 essa carteira não era a mesma, então aqui já dá diferenças um pouco no resultado, tá? Eu só estou fazendo exemplo para exemplificar aqui para vocês, mas a partir de 2020 essa carteira aí praticamente não mudou tanto. Mas vamos lá. Então, se a gente olhar aqui, ó, lá antes do crash, tá, de março de 2020, a gente tinha quase todas as ações acima da média de 200, e isso estava extremamente otimista. Isso também indica força no mercado, tá? Mas, conforme o mercado ia subindo, o indicador ele não começou a acompanhar, e a gente notou uma divergência, ou seja, o Ibov subia e o indicador estava caindo. Queria dizer que nem todas as ações estavam acompanhando aquela alta do Ibovespa. Isso foi determinante ali para aquela queda que teve. Tá? Agora, novamente, a gente está observando que poucas as ações estão acompanhando a alta do Ibovespa. Tá? Isso é um sinal de perigo também. Então, aqui a gente consegue observar esses critérios aí, se está tendo uma força muito grande no mercado, se não está, e aí a gente vai determinando as nossas entradas e saídas também. Esse é um dos indicadores que a gente utiliza, que é bem interessante, tá? Eu acho que no Brasil, assim, não lembro de ter visto esse indicador disponível na internet, mas vocês podem, então, fazer o seu indicador aí para acompanhar. O que nós levamos em consideração aqui é o seguinte: quando entra aqui numa zona em torno de 85% a 100% das ações em alta, a gente já fica, opa, não está muito otimista o mercado, e aí a gente começa a fazer as nossas realizações, tá? Então, a gente utiliza esse indicador também para fazer as nossas entradas e as nossas saídas, tá? Tudo com muita técnica, muita tranquilidade. Já quando ele atinge zonas, por exemplo, quando não tem nenhuma ação acima da média de 200, a gente já começa assim a pensar, opa, o mercado está bem pessimista, as ações estão lá no fundo, isso aqui já nos dá a indicação, vamos começar a comprar. Então, ele já nos autoriza a fazer essas compras, tá? Mas para plotar, então, o indicador, vamos fazer uma revisão aqui. Coloquei as cotações aqui, tá? Tenho uma média de 200 dias aqui calculada, uma média simples dos preços dos últimos 200 dias. Eu vou utilizar, então, uma regra C. Então, se o fechamento for maior do que o valor da média móvel de 200, eu vou pontuar 1. Se o fechamento for menor, eu vou pontuar 0. Tá? Basta utilizar a regrinha simples aqui. Depois disso, então, a gente plota numa guia separada todos os nossos resultados de todas as ações da carteira do Ibovespa, identifica qual a quantidade, o número de papéis, então, que a gente tem na carteira do Ibovespa. Depois a gente faz a soma do número de ações que estão em alta e divide esse número pela quantidade de ativos que fazem parte da carteira do Ibovespa, que a gente vai ter uma porcentagem aqui.
E essa porcentagem é o que a gente vai plotar no nosso gráfico. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eduardo, valeu pela dúvida aí. A gente sente prazer de estar passando isso para vocês, porque é algo que não se vê por aí e a gente quer disseminar esses conhecimentos aí. Certo? Abraço aí, Eduardo, e qualquer outra dúvida aí que tiver, pode mandar para a gente, que a gente auxilia vocês. Abraço, até mais.